Olá, alunos, boa noite. Eu sou o professor Paulo Henrique, do Colégio e Curso Planck. Vou estar aqui hoje com vocês para poder resolver a prova de Física do caderno 7, caderno azul do Enem, que ocorreu hoje. Inicialmente, eu vou trocar uma ideia com vocês. O professor André já falou antes, já fez um espectro total da prova, as porcentagens. E só colocando em adendo, que eu e ele chegamos à conclusão, nós sentimos um pouco de falta de alguns tipos de questões clássicas de física. Nós sentimos falta de questões que abordassem as leis de Newton, Não houve uma questão desse tipo. Nós sentimos também falta de questões de gases, primeira e segunda lei da termodinâmica, questões de ciclo, questões literalmente da lei dos gases ideais. E ainda também sentimos um pouco de falta das questões clássicas de ondulatória, com ondas estacionárias, em que você tem essa possibilidade de trabalhar a interdisciplinaridade com outras áreas da ciência. Então a gente sentiu um pouquinho de falta disso nas questões. Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui 3 questõezinhas que foram um tanto quanto, 2 delas bem trabalhosas e outra bastante teórica, em que nós vimos dentro de sala e vocês vão, ao ver durante a resolução, perceber que elas não são questões complexas, mas elas são um pouquinho chatinhas de identificar. Bom, a questão 113 é uma questão clássica de eletromagnetismo, em que eu tenho uma partícula carregada positivamente atravessando um campo magnético com uma velocidade oblíqua a ele. Então, dentro do plano YZ da sua prova que você vai enxergar, como se você tivesse visto o helicoide de frente, ela fica executando um movimento circular constantemente. E aí vem aquela fórmula clássica que a gente sempre fala, Habib me vê um quibe, em que você encontra o raio nessa trajetória. Aqui o candidato tinha que lembrar do movimento circular, que a velocidade com que ela executa essa trajetória é igual a ômega-r. Então você vai transpor para achar o ômega, uma vez que ele quer encontrar a massa dessa partícula. Então o ômega é a velocidade pelo raio, e nós vamos chegar na relação que essa velocidade angular é Q vezes B sobre M. Vamos precisar do período de oscilação, e aqui a banca não te dá direto, você tem que interpretar isso. Ele te fala que durante T segundos, ela dá N voltas. Então esse período vai ser o tempo que gastou para dar as N voltas. Jogando na fórmula de novo do movimento circular uniforme, velocidade angular é igual a 2π sobre período, igualando os dois lados, fica QB sobre M é igual a 2π sobre T vezes o N, que é o número de voltas. Jogando o M para cá e fazendo as devidas correções, a massa que a gente encontra, o que é? QB vezes T dividido por 2πn, resultando na letra A. Uma questão não muito comum na prova do Enem, porque é uma questão totalmente literal, em que você tem que fazer algebrismo com as equações, beleza? Bom, questão 126, uma questão de eletrodinâmica, com uma carinha de Enem, em que você vai ligando lâmpadas e vai perguntar até quando que esta televisão consegue operar. Ele fala que a televisão só pode operar com tensões de 90 a 130 volts, então essa é a palavrinha-chave para a gente poder começar a construir a nossa inequação. A banca quer saber quantas lâmpadas, ou N é o número de lâmpadas, que ele pode ligar para que a televisão funcione. Apesar de estar trabalhando com um circuito, onde o candidato tinha que ter atenção era aqui. Lembrando que quando você resolve esse circuito em paralelo, essa DDP mais essa tem que dar 120 volts. Então a situação crítica é quando a corrente elétrica perdesse 30 volts passando pelo fio de 10 ohms. Bom, então eu chamei aqui de os dois nós A e B. Então a DDP entre A e B tem que ser menor ou igual a 30 volts para que a nossa televisão opere. Então, qual que é a DDP de A para B? É a resistência de 10 vezes a corrente total que vai circular no circuito. Então, corrente total tem que ser menor ou igual a 3 amperes. Da análise do circuito como um todo, a corrente total é a DDP da fonte dividido pela resistência equivalente que eu monto, em que eu vou deixar em função das N lâmpadas que eu posso ligar ou não. Fazendo os malabarismos, eu vou chegar na relação de 12N mais 48 sobre N mais 24. Essa questão, gente, foi bastante trabalhosa, era típica questão para o candidato saltar e retornar ela quando sobrasse tempo depois de fazer tudo, beleza? Resolvendo a equação, nós vamos chegar que N tem que ser menor ou igual a 2,67. Obviamente, não podem ser 3 lâmpadas, tem que ser menor que isso. Então, o número máximo de lâmpadas que podem ligar junto com a televisão são quantas? 2 lâmpadas, letra B, do caderno azul, caderno 7.
E para a gente fechar aqui, que nós vimos dentro de sala, né, a parte das cores primárias, a questão 98, que novamente o Enem trouxe em 2 anos consecutivos a ideia de receptores ou dos cones, a ideia de daltonismo trabalhando com a teoria das cores da óptica. Bom, a questão fala do indivíduo que tem pronatopia, ou seja, ele tem uma espécie de ausência da pigmentação da cor vermelha em que ele recebe. A banca te forneceu a relação das cores primárias e secundárias, e ela vai falar o seguinte: olha, nós vamos pegar num experimento 2 indivíduos, um sadio, um caso severo de pronatopia, e nós vamos dar cartões com todas essas cores que aqui estão. E qual delas, das alternativas abaixo, que os 2 indivíduos marcarão a mesma cor? Bom, vermelho já de cara o candidato anula, porque o indivíduo que tem a pronatopia não vai conseguir enxergar, então eles vão marcar cores diferentes. Aqui começa a análise de fato. A letra B, magenta. Magenta é uma cor secundária, é uma mistura dos dois. Então o indivíduo que tem pronatopia vai enxergá-la azul, porque ela não pega o vermelho. O amarelo, mesma coisa, é uma mistura de vermelho com verde, então o indivíduo enxergaria o quê? Verde. E aqui é a maldade. Aqui, a cor branca, apesar de nós estarmos sempre no senso comum achando que é uma cor, ela é uma mescla das 3 cores primárias na mesma quantidade e intensidade. Então, se ele não pega o vermelho, ele vai enxergar o indivíduo com pronatopia a mistura de azul com verde, que seria o quê? Ciano. Então, ele também não marcaria branco. Então, a alternativa que nos resta é qual? A letra E, de azul. Bom, queridos alunos, eu tenho certeza que vocês foram muito bem, tá bom? Então, nós nos vemos no próximo Plano que Resolve. A gente fica por aqui. Obrigado.